Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula da nossa imersão Método Balance Pro. Um método muito conhecido mundialmente como o método Balance, aqui no Brasil conhecido como método equilíbrio. E por que ele está crescendo tanto assim entre os acupunturistas, quem trabalha com a medicina chinesa? Justamente pela rapidez e a eficácia dos resultados. É incrível o resultado desse método. Então, vamos lá. Nós falamos na nossa aula passada sobre o passo A da técnica de acupuntura 1, 2, 3 do Dr. Richard Tan. Então, a gente fez toda uma introdução na aula passada, falamos, né, como surgiu o método Balance, falamos um pouco sobre a técnica da acupuntura 1, 2, 3, que é muito chamada aqui no Brasil por passo ABC, e nós vamos chamar de passo ABC. Então, nós falamos na aula passada sobre o passo A. No passo A, a gente faz o diagnóstico. E no passo B, a gente vai promover o equilíbrio. Então, para quem trabalha com medicina chinesa, quem trabalha com acupuntura, sabe que nós trabalhamos e promovemos o equilíbrio. E quando a gente consegue promover o equilíbrio energético, a gente promove saúde e cura, certo? Então, a acupuntura é uma medicina hoje comprovada cientificamente, é uma medicina chinesa que hoje é regulamentada no Brasil, né? E ela é uma das PICs, é uma das práticas integrativas complementares cadastrada no SUS. Então, a acupuntura, gente, ela é algo que só tem a crescer mais e mais aqui no Brasil, justamente pela eficácia nos tratamentos e pela resposta terapêutica que é muito rápida. Então, o passo ABC, ou acupuntura 1, 2, 3, como é chamado pelo Dr. Richard Tan, no método Balance, é caracterizado de 3 etapas. São 3 etapas que nós devemos seguir e a gente não pode mudar, tá, gente? Então, a gente vai estar ensinando para vocês aí nessas 3 aulas. Tivemos a aula 1, nós estamos na aula 2. Hoje nós vamos falar sobre o passo B. Mas algo muito importante que eu peço para vocês: não pula do passo A para o passo C, porque o passo B, ele é muito importante, porque é ali que a gente vai trabalhar o equilíbrio energético. De quem? Dos meridianos afetados, dos meridianos que estão em desequilíbrio energético. Então, a gente precisa entender que a gente não pode pular do passo A para o passo C. Não adianta a gente fechar um diagnóstico e a gente não adotar o princípio do equilíbrio energético que está no passo B. Muita gente, né, já passa direto do diagnóstico para o estímulo, direto do diagnóstico para o tratamento, direto do diagnóstico para a inserção das agulhas. E isso é errado, tá? Muita gente faz, mas é errado. O certo é a gente sempre trabalhar o equilíbrio energético dos nossos pacientes, que é justamente para não dizer assim, ah, mas a dor melhorou, depois ela voltou. Por que é que voltou? Porque você não conseguiu equilibrar o paciente, certo? Então, você sabe que a medicina chinesa ela se caracteriza, né, pela promoção do equilíbrio energético. O que significa saúde? Equilíbrio energético. E doença? Desequilíbrio. Meridianos que estão em plenitude ou deficiência energética. Tá? Então, vamos lá. Passo B, já coloquei aqui para vocês que o passo B é o equilíbrio energético. E, ó, olha só o que o autor fala. A chave de uma conduta bem-sucedida não está em pontos isolados. O que significa isso? Vírgula. Somente essa frase. A chave do teu sucesso, a chave do sucesso da tua conduta, do teu tratamento, não está na seleção de pontos de acupuntura. Não está na combinação perfeita de pontos inteligentes, certo? Mas sim numa estrutura que cria movimento energético de yin e yang. Gente, eu já sou professor de acupuntura há mais de 15 anos. Já formei mais de 10 turmas de profissionais acupunturistas na pós-graduação. Dou aula em escola em Balneário Camboriú, dou aula em Blumenau, certo? E a grande queixa que eu ouço da maioria dos acupunturistas recém-formados é, professor, a minha grande fragilidade, a minha grande dificuldade
é no diagnóstico. A minha grande dificuldade é trazer para a prática clínica a aplicabilidade da teoria Yin Yang. A gente não consegue, depois de formado, trazer para a prática o Yin e o Yang, que é a base filosófica da medicina tradicional chinesa, especialmente da acupuntura. Alguém está com o áudio ligado, tá, gente? Olha só. Então, alguém está com o áudio ligado aí. Obrigado. Então, gente, olha só. A chave de uma conduta bem-sucedida está na estrutura que você vai criar, que vai movimentar o yin e yang. É como se andar de bicicleta. Imagina você andar de bicicleta somente de um lado, fazendo o movimento da perna somente de um lado. Não adianta. Tem que fazer do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Enquanto um pedal está em cima, outro está embaixo. Enquanto um pedal está embaixo, outro está em cima. Por quê? Porque existe um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele é cíclico. Esse equilíbrio, ele acontece por meio de um movimento que não para. Essa é a teoria Yin-Yang. O Yin e o Yang, o Yin forma o Yang, o Yang forma o Yin. O Yin se transforma em Yang, o Yang se transforma em Yin. Dentro do Yin tem o Yang e dentro do Yang tem Yin. Né? Nada é absoluto na teoria Yin-Yang. Tudo se transforma. Um dá forma ao outro. Então, para a gente manter o corpo humano em equilíbrio, a gente precisa do quê? Dessa movimentação energética. Isso a gente tem que entender. E é isso que nós vamos trabalhar com os nossos pacientes. Assim, o nosso corpo também precisa de uma estrutura para movimentar as energias que promovem saúde. Então, professor, o passo ABC, a acupuntura 1, 2, 3, promove saúde, sim. A acupuntura 1, 2, 3, ela promove o equilíbrio energético, consequentemente promove o quê? A saúde, a cura de processos inflamatórios, de processos álgicos, de qualquer patologia orgânica que envolva os sistemas orgânicos. E aqui nós colocamos uma balança para que a gente possa entender que a gente vai trabalhar com um equilíbrio energético. Então, imagina só, né? Antes de começar a aula, o Adson falou sobre uma paciente que ele tem que sofre de dor bilateral nos dois ombros. Aí o que eu falei para eles? Qual é a chave do sucesso? É a gente aplicar o passo ABC. O passo A, o passo B, o passo C, e a gente seguir à risca esse método. Para a gente ter o quê? Uma conduta bem-sucedida. E resultados rápidos, porque esse método ele se caracteriza pela entrega de resultado rápido. Se o resultado não está sendo rápido, é porque alguma coisa está falhando. Alguma coisa está faltando. Então, se um paciente com dor no ombro, na região lateral, vamos dizer na região lateral, onde passa o intestino grosso. Então, vamos colocar aqui intestino grosso. Tá? Intestino grosso. Então, aqui existe o quê? Um desequilíbrio energético no ombro dessa paciente. Tá? Ela sente dor na região lateral, pode sentir dor na região anterior também, onde passa o pulmão, na região anterior, onde passa o pulmão. Então, vamos dizer que existe ali um desequilíbrio energético de intestino grosso e pulmão. E agora, o que eu vou fazer para trabalhar esse meu paciente? Eu preciso encontrar agora o equilíbrio, porque o diagnóstico eu já achei. Qual que é o meu diagnóstico? Desequilíbrio de intestino grosso e desequilíbrio de pulmão. Agora eu preciso encontrar quais meridianos eu vou trabalhar, quais meridianos eu vou estimular para promover o equilíbrio energético. Né? Porque essa energia, vamos dizer assim, a gente levando em consideração aqui, ó, essa alavanca, essa gangorra, tá? Essa energia está para baixo e essa energia está para cima. Então, o que existe aqui? Um desequilíbrio energético. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que encontrar aqui meridianos que promovem o equilíbrio do intestino grosso e do pulmão. Pelo sistema 1 de equilíbrio energético, né, nós vamos falar rapidamente sobre os sistemas de equilíbrio energético. O pulmão, no sistema 1, que é o canal unitário, que é um plano energético, ele é equilibrado pelo estômago. Então, eu vou trabalhar o meridiano do estômago
para equilibrar o intestino grosso. E o pulmão? O pulmão pode ser equilibrado pelo intestino grosso, o pulmão pode ser equilibrado pelo pulmão, mas eu vou trabalhar aqui, ó, o meridiano da bexiga de forma distal. A bexiga, ela equilibra o pulmão, certo? Então é assim que nós vamos trabalhar no passo ABC. É um método simples, fácil de você aplicar e com resultados garantidos. Então vamos lá. O passo B, então você já entendeu o que é equilíbrio. E o passo A, professor, que a gente falou na aula passada? O passo A é o diagnóstico. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. O segundo passo é promover o equilíbrio. Então, após o passo A, que é o diagnóstico, que é a identificação do meridiano afetado, do meridiano em desequilíbrio energético, devemos selecionar ou pedir auxílio, pedir ajuda aos outros meridianos que se conectam ou que possuem uma interconexão com o meridiano afetado. Para quê? Para construir uma alavanca de equilíbrio, certo? Então, aqui no passo B, o que é que a gente vai fazer? Qual que é a pergunta que não pode faltar no passo B, gente? Quais ou qual o meridiano que equilibra o meridiano afetado? Qual o meridiano que eu vou utilizar para equilibrar o meu meridiano afetado? Pronto. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Certo? E a gente tem que lembrar de quem? Da teoria Yin e Yang. Porque aqui nós vamos trabalhar para equilibrar o corpo humano o quê? A oposição. A oposição. Então, eu preciso entender que o Yin trata o Yang, que o alto trata o baixo e que o direito trata o lado esquerdo. Certo? Então, se eu tenho um paciente com dor no ombro direito, pelo princípio da semelhança, do espelho-imagem, eu posso tratar esse ombro do lado esquerdo. Se meu paciente chega com uma bursite no lado esquerdo, eu posso tratar do lado direito. No método Balance, no passo ABC, nessa técnica do método Balance, o passo ABC, a gente não estimula a área afetada. A gente não estimula o local em desequilíbrio, o local afetado. Se ele sente dor no joelho esquerdo, eu não vou estimular o joelho esquerdo. Eu vou estimular o joelho direito. Eu vou estimular o cotovelo direito. Por quê? Porque o direito trata o esquerdo. Se o meu joelho está lá embaixo, eu vou usar o que está lá em cima. Certo? Olha só. Aqui eu tenho uma energia yin. Observa só esse ser humano aqui, ó. Uma energia yin. Aqui eu tenho uma energia yang. Certo? Sempre veja desse lado aqui, ó. Direito e esquerdo. Olha só como existe aqui uma estrutura, gente, uma estrutura para promover a movimentação contínua da energia yin e yang. Isso aqui é incrível. Gente, eu sou apaixonado pela medicina chinesa, tá? A medicina chinesa, anota o que eu vou te falar aí, é um caminho sem volta. Quem aprende isso aqui não consegue viver sem na prática clínica. Por quê, professor? Porque o diagnóstico é fácil, é rápido, é assertivo, nos dá todos os subsídios necessários para a gente fazer uma conduta terapêutica com eficiência e resultado rápido, certo? Quem dera eu ter conhecido esse método há mais tempo. Eu conheci esse método vai fazer 5 anos. E depois que eu conheci ele, eu não consigo trabalhar sem ele mais. Mas eu faço uma associação da acupuntura através do método Balance com a acupuntura tradicional chinesa. Eu consigo fazer isso por quê? Porque eu vivi a vida toda formando profissionais na acupuntura tradicional chinesa. Tá? Então, olha só aqui, ó, lado direito Yin, lado esquerdo Yang. Lá embaixo, ó, ele já se tornou Yin de novo. Olha só a alternância entre os 4 membros. E do outro lado, ó, já é Yang novamente. Então, você observa que existe uma estrutura bem, bem organizada
para que ocorra a movimentação do yin e yang, yin e yang, yin e yang, e assim por diante, foi exatamente o que nós falamos aqui, ó, no slide anterior. A chave de uma conduta bem-sucedida não está em pontos isolados, mas sim numa estrutura que cria movimento energético yin e yang. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo do meridiano do rim e do meridiano do pulmão. Observa só, todo mundo conhece o Zhang-Fu. Eu acho que todo mundo trabalha na medicina chinesa, já tem uma base da teoria da medicina chinesa, da acupuntura, e já conhece o Zhang-Fu. O que é o Zhang-Fu, professor? São os órgãos e vísceras, né? São os canais, são os meridianos energéticos, né, que estão contidos dentro de um pentagrama dos 5 elementos, onde eles formam pares. Então você sabe que o par do rim é a bexiga. Você sabe que o par do pulmão é o intestino grosso. O par do coração é o intestino delgado. O par do baço pâncreas é o estômago. O par do fígado é a vesícula biliar. O par do pericárdio é o triplo aquecedor. Isso tudo lá dentro do pentagrama. Então, a gente fica muito fácil eu saber que que o intestino grosso, né, que é o par acoplado do pulmão, o intestino grosso, ele trata pulmão, assim como o pulmão trata intestino grosso, né? Isso aqui a gente vai ver que está no sistema 3. Deixa eu mostrar para vocês aqui só o resumo dos 5 sistemas, dos 6 sistemas, porque o 6 é... Eu nem vou falar do 6, porque o 6 é muito simples, né? O pulmão trata pulmão. Esse é o sistema 6. O intestino grosso trata intestino grosso. O fígado trata o fígado. O rim trata rim. O coração trata coração. Certo? Então, olha só aqui, ó. Esse quadro que eu coloquei aqui para vocês, na nossa aula de hoje, para você entender aqui, ó. Então, no passo B, a gente tem que estudar de forma bem clara o sistema 1, o sistema 2, o sistema 3, o sistema 4 e o sistema 5. A gente não vai conseguir estudar todos esses sistemas na aula de hoje, mas eu vou falar para vocês do sistema 1, certo? O que é o sistema 1? É o canal unitário, como é chamado na medicina, na acupuntura clássica, canal unitário, certo? É quando você liga um canal yin de baixo com um canal yin de cima, tem a mesma polaridade, tá? Onde você consegue unir um canal yang de baixo com um canal yang de cima. Foi exatamente isso que eu falei para vocês logo antes de iniciar a aula, né? Que eu estava tratando o meridiano afetado do ombro, que é o intestino grosso, lá no estômago. É ligação de yang com yang, certo? Mas olha só o que eu falei para vocês. O canal acoplado é o que todo mundo já conhece, tá? Onde existe um acoplamento de um canal yin com um canal yang, onde você tem pulmão, intestino grosso, estômago, intestino grosso com pulmão, onde você tem estômago com baço pâncreas com estômago e assim por diante. Coração com intestino delgado com coração, bexiga com rim, rim com bexiga, pericárdio com triplo aquecedor com pericárdio. Então, isso aqui é o Zhang-Fu normal, que todo mundo já conhece. Fígado com vesícula biliar com fígado, tá? Esse aqui é o sistema 3 do sistema de equilíbrio energético. Mas hoje, eu não vou falar do 3 porque todo mundo já conhece, né? São os meridianos acoplados, que estão dentro do pentagrama. Nós vamos falar especificamente do canal unitário, que é o sistema 1, onde a gente vai tratar o direito no esquerdo, onde a gente vai tratar o que está lá em cima, lá embaixo. Como assim, professor? Se eu tenho uma dor no tornozelo, eu vou tratar lá no ombro. Se eu tenho uma dor no ombro, eu vou tratar no tornozelo. Se eu tenho uma dor no joelho, eu vou tratar no cotovelo. Se chega para mim uma paciente com epicondilite lateral, uma dor no cotovelo, eu vou tratar onde? No joelho. Certo? Do mesmo lado, professor, não do lado contrário. Lembra, gente? Teoria yin yang. Direito trata esquerdo, esquerdo trata direito. O problema que está na cabeça, eu vou tratar lá no pé. Certo? Se a dor é na minha cervical do lado direito, eu vou tratar onde? Na cervical. Lá no terço distal da perna, do lado esquerdo, contralateral.
Então, sempre vai ser assim. O método balance, o método de equilíbrio, ele é caracterizado justamente pela oposição energética para promover equilíbrio e promover saúde. Fortalecer o Zhang Fu, fortalecer o sistema orgânico fisiológico, tá? Então, vamos lá. Voltando, eu já até ultrapassei. Então, olha lá, observa só. Então, aqui, ó, o que eu trouxe para vocês? Um resumo dos 6 sistemas. Eu trouxe um resumo para vocês. Aqui, do rim e do pulmão. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou falar para vocês rapidamente, gente. Isso aqui foi mera coincidência. Mera coincidência. Hoje eu tratei uma paciente com uma dor no ombro, tá? Nível 10, no ombro direito, certo? E o canal afetado, o passo A, qual foi? Intestino grosso. Então preste atenção, eu vou colocar aqui para vocês aqui no vou escrever aqui para vocês, ó. Meu diagnóstico. Diagnóstico é no passo A. Paciente com dor no ombro. Ah, professor, mas o que ela tinha? Ela tinha tendinopatia, ela tinha bursite, ela tinha capsulite adesiva, ela tinha ruptura de fibra, a gente pouco importa. Na medicina chinesa não existe esse diagnóstico, tá? Na medicina chinesa, o nosso diagnóstico, ele é fisiológico. Fisiológico não, ele é energético, desculpa. Ele não é fisiológico, ele é energético, tá? Fisiologia energética, no caso. Então, no passo A, que é o diagnóstico, eu identifiquei um meridiano afetado do intestino grosso, no ombro, e o meridiano afetado do pulmão. Por quê, professor? Porque o pulmão passa aqui na frente do ombro e o intestino grosso passa aqui na região lateral. Ela tinha dor na região lateral e tinha dor aqui na frente. Professor, e como é que faz esse diagnóstico? É muito simples, no passo A. Qual que é o primeiro... No passo A, o que você tem 4 passos importantes. Aonde dói. Aí você vai pedir para o paciente, com a ponta do dedo do indicador, coloca o dedo onde dói. Aí ela colocou aqui na frente, dói aqui na frente do ombro e aqui na lateral. São os 2 pontos de dor. Então eu sei que aqui na região lateral passa o intestino grosso e aqui na frente passa o pulmão. Pronto. O diagnóstico está pronto. Nós identificamos os meridianos afetados. Intestino grosso e pulmão. Aí eu vou perguntar para ela agora. Nível de dor. Ela deu nível de dor? 10. Para dor no ombro. Tá? Aí eu vou perguntar mais uma coisa. Qual é o lado que dói? Dói do lado direito, esquerdo? Ela falou, se dói somente... Hoje só está doendo somente do lado direito. Então aqui, ó, lado direito. Tá? Então pronto, aqui, ó. Diagnóstico feito em menos de 1 minuto. Aqui são os canais, né? Afetados, meridianos afetados. Aqui a nota que ela deu e aqui o lado direito. Certo? Pronto. Passo A realizado, diagnóstico realizado. Agora, qual que é o passo B? Equilíbrio. Se eu identifiquei o pulmão afetado, eu sei que quem trata pulmão do outro lado é quem? O seu acoplado, intestino grosso. Eu sei que lá embaixo, ó, ombro, lá embaixo, trata aqui bexiga e fígado. Ou, desculpa, aqui do outro lado, baço pâncreas. Vou colocar aqui, eu chamo de BP, tá, gente? Baço pâncreas e fígado. Então, aqui na região do tornozelo, do lado esquerdo, eu poderia estimular quem? Baço pâncreas e fígado. Do mesmo lado, no tornozelo do mesmo lado, no lado direito e lado esquerdo. Eu vou estimular quem? Bexiga. Só que eu também posso estimular a bexiga lá do outro lado. Depois a gente vai falar sobre isso aqui. Tá? Eu posso estimular a bexiga dos 2 lados. Aí o que eu fiz nessa paciente? Foi o vídeo que eu tentei mostrar para vocês antes de começar a aula. Depois a gente vai deixar disponível para você ali no grupo, no nosso grupo ali da imersão. Então eu estimulei a bexiga aqui do outro lado. Eu peguei 2 agulhas aqui, ó, atrás do maléolo lateral.
Atrás do amarelo lateral, eu peguei duas agulhas. Duas agulhas aqui, ó. E estimulei essas duas agulhas. Certo? Aqui, ó, pelo princípio da semelhança, o ombro, ele pode ser tratado no ombro, do outro lado, e ele pode ser tratado também, pelo princípio da semelhança, o espelho inverso, ele pode ser tratado no punho. Né? Aqui que eu fiz, eu coloquei duas agulhas aqui embaixo, como eu já falei anteriormente, e aqui desse lado aqui, ó, eu peguei uma agulha só aqui no intestino grosso. Pronto. Gente, foi o suficiente para essa dor do nível 10, tá? Em 3, 4 minutos, baixar para 4. Pronto. Foi bem rápido que baixou essa dor, porque a dor estava muito forte. E eu já havia feito nesse ombro direito a aplicação da eletroestimulação chamada TENS, ou choquinho, como é conhecido popularmente pelos pacientes. O choquinho da fisioterapia, juntamente com o infravermelho, 30 minutos. E a dor não havia reduzido. Só deu um pequeno alívio, mas ainda continuava muito forte. Aí eu fui para a acupuntura, certo? E em 3 minutos, em menos de 3 minutos, essa dor reduziu para 4. E em 20 minutos, a paciente saiu movimentando o ombro sem dor. Então, a dor foi de 10 para 0 no final do tratamento. Isso, gente, é impressionante. Isso é resultado. É isso que fideliza o teu paciente. É isso que faz lotar a tua agenda. Eu sempre falo com meus alunos, gente, meus pacientes me pagam, me dão um presente. Eu vivo postando aí no Instagram, lá nos stories, vivo postando assim, recebido do dia, recebido do dia. Por quê? Porque o paciente sai satisfeito. E um paciente satisfeito, gente, é um paciente que vai te indicar mais pacientes. Vai indicar a mãe, vai indicar o pai, vai indicar parente, vai indicar vizinho, vai indicar os colegas de trabalho. Aonde tiver alguém que tem um problema que ele já vivenciou, ele vai lembrar de você e vai te indicar. Certo? Então, aqui eu já trouxe para vocês esse quadro e esse exemplo de um tratamento que eu fiz hoje, tá? Foi extremamente eficaz. E aí, olha só, presta atenção. Desse outro lado aqui, ó, um outro exemplo é do rim. Tá? O rim é o meridiano afetado. O rim é o meridiano afetado. O professor só pode dar rapidamente o exemplo de um rim. Vamos dizer aqui, ó, região medial do joelho. Quem que passa aqui na região medial do joelho? Passa o pâncreas, rim. Vamos dizer que nessa região aqui do rim, onde passa o rim aqui, o paciente sente dor, na região medial do joelho. Pronto, canal afetado, meridiano afetado, o rim. Professor, de acordo com esses sistemas, quem é que equilibra o rim? Eu já sei. Do outro lado da bexiga, eu já sei que lá em cima, contralateral, o coração e o pericárdio equilibram o rim, e do mesmo lado, o triplo aquecedor, o intestino grosso. Todos esses meridianos aqui, ó, eles podem ser estimulados com base no princípio do espelhamento, que nós vamos ver daqui a pouquinho, para a gente tratar o rim. Pronto. Equilibrou o rim, a dor do joelho passou na hora. Na hora. Certo, gente? Então, vamos continuar. Aqui eu trouxe mais um slide mostrando para você, e eu coloquei algo muito importante aqui para que você... Ai, professor, mas são 6 sistemas, são 5 sistemas que eu vou utilizar. Calma. Calma, você não precisa utilizar todos para promover o equilíbrio do canal afetado, do meridiano afetado. Gente, uma coisa que nós temos que entender, que dentro da medicina chinesa, dentro da fisiologia energética, a gente possui 12 pares de meridianos, que são chamados de meridianos principais, que são chamados de meridianos principais, meridianos regulares, certo? E aí a gente precisa entender que existe uma interconexão entre eles. Como eu falei para vocês, olha só, quem é que pode ser utilizado para equilibrar pulmão? Intestino grosso, vaso pâncreas, fígado e bexiga. O quadro já está pronto. Tá? O quadro já está pronto. E eu entrego isso na minha mentoria, eu entrego isso tudo pronto. Você não precisa nem pensar. Tá? Então, aqui, ó, do mesmo lado, bexiga, e do outro lado, intestino grosso. Do outro lado, lá embaixo, passo pâncreas e fígado. Agora, presta bem atenção. Não
é necessário a escolha de todos os canais de equilíbrio. Eu posso escolher um canal só se eu quiser. Foi assim que eu fiz hoje com a minha paciente, né? Eu identifiquei o pulmão afetado, eu só estimulei a bexiga e o intestino grosso. Só estimulei esses dois. Pronto, foi o suficiente. Quantas agulhas o senhor utilizou, professor, para tratar essa dor no ombro nível 10? Três. Três agulhas. E a paciente saiu feliz da vida. Certo? Olha lá. Um dos critérios para uma boa prática é a observação das semelhanças anatômicas entre a área afetada e a área que eu vou estimular. Tá? A área que eu vou estimular é o meridiano de equilíbrio. Quem são os meridianos de equilíbrio? São esses aqui, ó, de azul. São os de azul. O de vermelho é o meridiano afetado, o meridiano em desequilíbrio. Os meridianos que eu vou pedir ajuda, auxílio para equilibrar o pulmão, são esses aqui, ó. São os meridianos de equilíbrio. Certo? Aí agora a gente vai entrar aqui em semelhanças anatômicas, mas antes da gente entrar em semelhanças anatômicas, eu vi que já tem pergunta aqui no chat. Tá? Vladimir perguntou: quem não entende o método pensa mesmo que é bruxaria? É verdade, Vladimir. A maioria dos pacientes pergunta assim: é como um passe de mágica. Muitas vezes eles perguntam para a gente assim: o que é isso, professor? É mágica? Existe, doutor, no caso, né? Existe, doutor, algum tipo de medicação, de medicamento nessas agulhas? Não, gente. Aí eu explico de uma forma bem clara para o paciente. A acupuntura, ela utiliza o sistema nervoso central. A gente estimula diretamente o cérebro. E o teu próprio cérebro, ele libera substâncias orgânicas naturais que promovem o alívio da dor e a ação anti-inflamatória. Você não tem um sistema de defesa, você não tem um sistema de proteção? Sim, tenho, doutor, tenho. Pois é. O que a gente faz com a acupuntura? A gente estimula pontos estratégicos através de um raciocínio clínico para estimular áreas específicas do teu cérebro para que ele envie substâncias como semelhantes à morfina. Aí eu falo da endorfina, da beta-endorfina, da endorfina, né? Eu falo de alguns neurotransmissores que promovem uma sensação de relaxamento, uma sensação analgésica, uma reação anti-inflamatória, até uma sensação de paz e bem-estar, que é a serotonina. Certo? Então, assim que eu explico para o paciente, e isso é muito importante você explicar para o paciente para que ele possa entender, senão ele vai achar que é bruxaria, senão ele vai achar que é feitiçaria, senão ele vai achar que é magia, entendeu? Mas existe um princípio, eu até falo para o paciente, ó, mesmo que você não acredite, a acupuntura vai dar certo. Por quê, doutor? Porque é algo científico. Algo que já é comprovado cientificamente, certo? Manuel, boa noite. Vamos deixar aqui agora um parênteses, vamos abrir um parênteses, antes da gente entrar em semelhanças anatômicas, para que a gente possa tirar dúvidas. Vamos aproveitar esse momento. Parei aqui a apresentação. A gente está aqui com José, Antônio, Vera Lúcia, Luli, Luciene, Vladimir. Ou vocês já querem que eu avance logo para os casos clínicos? Alguma pergunta, alguma dúvida? A gente está com a sala cheia hoje. Esse método é bem mais abrangente e eficiente que o agulhamento distal. Com certeza, Vladimir. Tá? Você falou tudo. Inclusive, alguém me perguntou essa semana ali no Instagram, professor, agulhamento distal é a mesma coisa que o método Balance? Eu falei que não. É semelhante, mas não é a mesma coisa. Porque no método Balance você conhece, vamos dizer assim, você tem embasamento teórico e você tem uma explicação científica, né, voltada para a fisiologia energética, para explicar realmente o método, como ele funciona. Não é só você pegar um ponto distal, colocar aquele ponto lá e a dor desapareceu lá em cima. Entendeu? Não é você pegar um ponto lá na região da coluna e a dor do joelho desapareceu de repente. Não. A gente consegue explicar e entender aquilo que a gente está fazendo. Porque existe uma metodologia. Tá? Então, perfeito, Vladimir, a sua colocação, tá?
Esse método é bem mais abrangente e eficiente que o agulhamento discal. Falou tudo. Mais abrangente, ele é mais profundo, tá? E muito mais eficiente. Então, quem tem agulhamento distal e quiser conhecer de forma profunda esse método, essa é a hora, tá? E aí o Eduardo aqui até falou assim, doutor Fabrício, fala para a turma de hoje ao vivo, que quem estiver assistindo a aula ao vivo, quem estiver acompanhando as 3 aulas, a gente vai ter algo surpreendente que a gente nunca fez antes, para quem quer ter acesso. E outra, na minha formação do método Balance, do básico ao avançado, eu acompanho do início ao fim. Eu faço mentoria em grupo, eu faço mentoria individual. Sabe por quê, gente? Porque eu, como professor, eu, como formador, para mim, a maior alegria é ver meus alunos obtendo sucesso na sua prática clínica e obtendo retorno. E eu falo, gente, sem medo, tá? O retorno que a gente precisa, nós, profissionais da saúde, não é só o retorno terapêutico. Não vamos ser hipócritas. A gente também precisa de um retorno e valorização financeira. Então, se você entrega resultado, nada mais justo que você receber por esse resultado. E quem pode dar preço na sua sessão é você mesmo. Tá? Então, vamos lá. Se ninguém tem pergunta, a gente vai continuar a aula. Alguma dúvida? Podemos continuar? Tá claro até aqui? Pelo menos me dá um feedback. Até aqui tá claro? Liga a tua câmera e dá um joinha para eu entender que tá claro, que você está entendendo. Podemos seguir então, né? Roseli, sim. Ou então manda lá no chat. Luciene, ok. Tudo claro, professor. Muito bem. Então vamos lá, vamos continuar. O tempo passa rápido demais, né, gente? Pronto, o slide já voltou aí para você. Vamos dar sequência aqui. Vladimir perguntou, além de dores, o que pode tratar? Vladimir, você consegue tratar tudo que você possa imaginar com o método Balance, do básico ao avançado, certo? O passo ABC, ele é exclusivamente para dores localizáveis, dor que você consegue localizar. Existe uma outra técnica dentro do método Balance que é chamada equilíbrio global ou balance equilíbrio, o global balance. O global balance ou equilíbrio global, como é chamado aqui no Brasil, você vai trabalhar com pacientes sindrômicos, pacientes que possuem várias queixas, que são os poliqueixosos, são pacientes que possuem desequilíbrios emocionais, tá? E aí existe uma outra técnica dentro do método Balance, que você consegue trabalhar o paciente como um todo, trabalhar a mente e o corpo, trabalhar o físico e trabalhar o emocional. Então trata tudo, tá, gente? A acupuntura, ela trata tudo. É uma medicina que consegue tratar tudo. A gente não pode promover e vender cura para tudo, tá? Mas que trata, trata. Existe tratamento para tudo. Tá? Cura é uma outra coisa, certo? Vamos dar exemplo. Um paciente que chega com artrose. A artrose tem cura? Não, mas tem tratamento. E qual é o tratamento que você vai fazer? Um tratamento com acupuntura, através do método básico, para promover o quê? Qualidade de vida. Diminuição da dor, melhora da flexibilidade, certo? Aumento da amplitude de movimento pela diminuição do quadro doloroso e inflamatório. Então, isso é qualidade de vida. Então, vamos lá. Continuando aqui a nossa aula. Semelhanças anatômicas. Então, agora a gente vai passar para o passo C. O passo C é onde você vai gerar estímulo. Que estímulo é esse, professor? Você pode gerar estímulo nos pontos com a agulha de acupuntura, com massagem, que é a acupressão. Você pode trabalhar com moxa, você pode trabalhar com laser, você pode trabalhar com stipe, você pode trabalhar com grão de arroz, você pode trabalhar com moxa, certo? Então, existe ferramentas invasivas e não invasivas. Qual que é a invasiva? É o agulhamento. As não invasivas, grão de arroz, moxa, ventosa, laser, apong, stipe, certo? Então, existem diversas técnicas e ferramentas para você estimular o ponto vivo. Gente, no método base, você não precisa se preocupar
com identificação e localização de ponto. Eu não vou falar para você, falar assim, vai lá no IG4 e IG5, vai lá no baço pâncreas 6, vai lá no vaso governador 4. Ah, você vai pegar lá o bexiga 23 associado com bexiga 40 e bexiga 60. Eu não vou falar isso para vocês. Tá? No método Balance, a gente não precisa usar o atlas de anatomia para localizar ponto. Por quê? Porque o próprio corpo do paciente ele vai te mostrar onde deve ser estimulado. Porque no método Balance, você vai trabalhar com pontos vivos. O que nós vamos fazer e precisa ser feito de forma bem precisa é o quê? É a pesquisa dos pontos. Você vai pesquisar os pontos que você vai estimular. Nos meridianos, que vão promover equilíbrio para o meridiano afetado. Tá? E para isso eu vou precisar do quê? Do princípio que nós chamamos de espelho e imagem. Espelho e imagem. Certo? Aqui, ó. Então, a partir de agora, nós vamos chamar esse princípio de espelho e imagem, né, de semelhanças anatômicas, de espelhamento. O que é o espelhamento, professor? Você está vendo essa imagem aqui, ó? Eu estou espelhando a minha cabeça no pé. Eu estou espelhando meu ombro no tornozelo. Eu estou espelhando o cotovelo no joelho. Certo? E assim por diante. E assim por diante. Tá? Digamos que você tem 3 opções de tratamento. Na realidade, a gente tem muitas opções de tratamento. Tá? E aí, de acordo com a sua habilidade, com sua técnica, você vai desenvolver o que é melhor para você, o que fica mais fácil para você trabalhar. Tá? A gente vai ver aqui os sistemas de espelhamento. Porque, tipo assim, eu posso trabalhar o ombro no outro ombro. Eu posso trabalhar o ombro no punho. Então, existem diversas formas de você trabalhar o espelhamento. Eu vou mostrar para vocês algumas formas aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. Espelho imagem. Quadril, trata quadril. Joelho, trata joelho. Tá? Joelho esquerdo com joelho direito. Quadril direito com quadril esquerdo. Tá? Coxa, trata coxa. Perna, trata perna. Pé, trata pé. Tornozelo, trata tornozelo. Tá vendo só? Espelho e imagem. Eu vou tratar o problema que está no lado esquerdo no lado direito. Lembra, no método Balance, você não vai estimular o lado afetado, o local afetado. Certo? Agora eu fiz aqui o espelho e imagem inverso. Olha o que eu fiz aqui, ó. Inverti. Imagem inversa. Então, aqui, ó, eu posso tratar uma dor no quadril. Dá um exemplo aí pra gente. Uma artrose de quadril. Um pós-operatório de prótese total de quadril. Uma bursite trocantérica. Eu vou tratar onde? Eu posso tratar esse quadril direito lá no quadril esquerdo. Posso. Assim como eu posso tratar esse quadril direito aqui, ó, no tornozelo esquerdo. Porque quadril pode ser tratado no tornozelo. E vice-versa, tá? E vice-versa. Ó, se o paciente chega para você, qual foi esse jogador da seleção que sofreu uma lesão na parte posterior da coxa? Foi o Rafinha, né? Do Brasil no jogo passado. Então, ó, eu posso tratar essa lesão de coxa posterior aonde? Aqui na parte posterior da perna. Por quê? Porque coxa pode ser tratado na perna. Joelho pode ser tratado no joelho. Joelho esquerdo e no joelho direito. Aqui, ó, coxa, perna, perna, coxa, quadril, tornozelo e pé. Certo? Então, isso aqui é o sistema de espelho-imagem, é o famoso espelhamento. Na mão, a mesma coisa, gente, ó. Dedos da mão, você pode tratar no outro lado. Gente, há um ano atrás, 2024, há 2 anos atrás, eu tratei uma moça de 19 anos que trabalhava numa indústria aqui em Brusque e, por acidente, a mão dela entrou na máquina e ela perdeu o dedo indicador, perdeu a metade
do dedo mínimo, certo? Ela perdeu todo o dedo indicador, a metade do dedo mínimo e as pontas dos outros dedos que sobraram aqui, o anelar e o dedo médio. O médico fez uma cirurgia muito boa para fazer pinça do indicador com o dedo médio. Só que, gente, não podia tocar na mão dessa menina. A gente não conseguia fazer nada na fisioterapia com ela. Eu recorri o quê? A acupuntura. Peguei as agulhas, fui lá do outro lado, peguei vários pontos do outro lado, na mão, certo? Para tratar a outra mão. Foi aí que a gente começou a trabalhar os primeiros movimentos da mão que ela sofreu amputação traumática. Porque toda vez que eu ia fazer fisioterapia na mão do pós-operatório, né, dos dedos que ela perdeu ali, eu estimulava com agulha a outra mão, a mão sadia, para gerar analgesia para essa mão, para poder trabalhar ganho de mobilidade, ganho de força, punção de pinça grossa, pinça fina. Eu tinha que fazer assim com essa paciente. Porque mão trata mão. Antebraço trata antebraço. Cotovelo trata cotovelo. Ombro trata ombro. Agora, olha essa imagem aqui, gente. Olha essa imagem aqui, ó. Imagem invertida. Imagem invertida. Eu posso tratar o ombro no punho. Eu posso tratar o punho no ombro. Cotovelo é cotovelo, não muda, né? Cotovelo é cotovelo, não muda. Não tem como mudar. Tá? Mas eu consigo tratar uma dor no braço, no antebraço. Assim como eu consigo tratar uma dor no antebraço, no braço da paciente. Certo? Não, não, não. Fica aí. Certo? Olha lá. Uma outra forma de tratamento. Aonde eu vou tratar aqui, ó. Eu vou falar dessa aqui, ó. Dor no ombro, que eu uso muito essa aqui. Essa aqui eu gosto de usar muito, esse espelhamento. Tá? Tratar dor no quadril, no punho. Tratar dor na coxa, no antebraço. Tratar dor no joelho, no cotovelo. Tratar dor na perna, no braço. E tratar dor no ombro, no tornozelo. E dor no tornozelo, no ombro. Porque é vice-versa. Tá? Mas eu posso tratar uma dor no ombro, no quadril, uma dor no cotovelo, ó, adoro tratar isso aqui também, tá? Dor no cotovelo, no, no joelho. E hoje nós vamos falar rapidamente de um tratamento de joelho, tá? Sendo tratado no cotovelo. Beleza? E assim por diante. O antebraço pode ser tratado na perna, assim como a perna pode ser tratada no antebraço. Pé, a gente trata na mão e a mão a gente trata no pé. Certo? Então, esse aqui são alguns esquemas de espelhamento que a gente tem. Agora, olha só esse espelhamento que interessante, gente. Tá? O membro superior e o membro inferior sendo projetado no tronco e cabeça. Sendo projetado no tronco e cabeça. Então, imagina só, uma paciente com dor no olho. Já atenderam paciente com dor no olho? Eu já atendi vários. Eu posso tratar onde essa dor no olho? Lá no pé. Eu posso tratar um paciente com dor no olho aonde? Aqui na mão. Certo? A ponta dos dedos, os dedos, está relacionado com a parte de cima da cabeça. Então, se um paciente tiver com dor de cabeça aqui no ápice, eu consigo tratar aqui na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. Tá? A direção aqui do olho está aqui na prega aqui da palma da mão. E está aqui no dorso do pé. Certo? Então, vamos lá. Olha só aqui que interessante aqui, ó. O braço sendo projetado na cabeça. Então, qual que é o ponto de referência? Linha do cotovelo, sempre está na direção do olho. Tá? Sempre está na direção do olho. Dor no queixo, ponta dos dedos. Dor na cabeça, consigo tratar aqui no ombro. Certo? Olha só que interessante. Tá? Aí a boca aqui, ó, problema na boca.
Bem aqui, ó, nessa área aqui, ó. Problema aqui no nariz. Qualquer problema no nariz. Qualquer alteração no nariz. Secreção, vamos dizer. Sangramento. Aqui, ó, no terço médio do antebraço. Sempre assim. Essa é a projeção. O espelhamento significa você projetar um segmento em outro. Aqui, ó, você está projetando a perna, o membro inferior, na cabeça. Então, a linha do joelho é sempre a direção dos olhos. Então, aqui, ó, um problema aqui nasal, um problema aqui bucal, tá sempre nessa direção aqui, ó. No meio da perna, problema nasal. Abaixo, próximo do tornozelo, problemas bucais na boca. Certo? Problema aqui na região da ATM, articulação temporomandibular, ranger dos dentes, disfunção temporomandibular, inflamação no ouvido, um pouquinho abaixo do joelho aqui, ó, na direção da vesícula biliar. Certo? Isso aqui é projeção, tá, gente? Projeção. Espelho e imagem. E aqui a gente entra no sistema de equilíbrio. Antes da gente entrar no sistema de equilíbrio, rapidamente, perguntas e dúvidas. Podem colocar no chat, ou você pode ligar o teu áudio e fazer a perguntinha também. Podemos seguir? Tá tudo bem até aqui? Coloca aí no chat para eu ver, gente. Tá tudo bem, se a gente pode seguir. Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui no chat. Reginaldo colocou: digamos que você tem 3 opções de tratamento, mas em apenas um você encontra pontos vivos. Usa apenas ele? Beleza, Reginaldo. Se você tem essas 3 opções de tratamento e você conseguiu encontrar em uma dessas opções o ponto vivo, vai nele. Tá? Ponto vivo é a chave do sucesso. Tá? E se não houver pontos vivos, significa que avaliei errado? Sim. Ou você não fez a palpação de forma correta. O que eu já percebi com muitos alunos? Medo de palpar, medo de tocar no paciente. Você faz a palpação e você estabelece um nível de toque. Se o paciente não sentiu nada, você aumenta o peso do dedo, você aumenta o peso da palpação, para ver se você consegue encontrar o ponto vivo. Reginaldo, às vezes tem dificuldade de achar o ponto vivo. Ele sempre estará presente em algum local espelhado? Sempre, Reginaldo. Sempre vai estar presente em um local espelhado, tá? Ou em um dos sistemas de tratamento, sim. Se você foi no sistema 1, não achou, vai para o sistema 2, vai para o sistema 3, tá? Professor, qual que é o sistema que o senhor mais costuma trabalhar? Eu gosto muito de trabalhar, gente, com o sistema 1 e com o sistema 3. Mas isso é meu, tá? Isso é meu. Eu gosto muito de trabalhar com o sistema 1 e o sistema 3. O sistema 3 é o famoso Zhang-Fu. E o sistema 1 é o canal unilateral ali. Vamos lá. Podemos prosseguir, então? Vanessa, ok. Radis, ok. Então, vamos lá. Vocês já querem entrar no... Vocês já querem entrar no... Posso usar vários sistemas ao mesmo tempo? Vários espelhamentos, caso seja difícil? Vários espelhamentos. É bom você escolher um espelhamento. Eu posso dar uma dica para vocês do que eu faço na minha prática? Gente, eu gosto muito do espelhamento que promove o estímulo do cotovelo para a ponta dos dedos e do joelho para a ponta dos pés. Eu gosto muito desse espelhamento, tá? De trabalhar mais a parte distal do corpo. Por quê, professor? Porque, de acordo com a acupuntura da medicina chinesa clássica, os pontos mais poderosos, mais terapêuticos, eles estão localizados abaixo do cotovelo e abaixo do joelho. Então, fica essa dica. Sistema 1, sistema 3 é ótimo para trabalhar. Tá? Você trabalha o alto, o baixo, você trabalha o direito, o esquerdo, você trabalha a oposição. Perfeito, Miriam. É isso mesmo. Tá? Perfeito. É só uma questão de prática, tá, gente? Depois que tu pega a prática, fica muito fácil. Aí você vai começar a obter resultados incríveis aí na sua prática clínica. Então, vamos lá. Podemos continuar, então? Beleza, vamos lá, então. Sistema de equilíbrio. Nós não vamos falar sobre os 6 sistemas, vamos falar só sobre o sistema 1,
que é o canal unitário, tá? Aqui, a gente consegue trabalhar 3 aspectos do passo ABC, da acupuntura 1, 2, 3. A gente consegue trabalhar 2 aspectos, o alto e o baixo, e o direito e o esquerdo, tá? Quer ver? Eu vou voltar aqui para vocês e vou mostrar bem aqui, ó, no slide anterior. Nós falamos aqui, ó, no passo B, você vai trabalhar 3 princípios básicos da teoria da oposição. 3 princípios básicos. Yin e Yang, alto, baixo, direito e esquerdo. No sistema 1, eu consigo trabalhar o alto e o baixo, e eu consigo trabalhar o direito e o esquerdo. Um problema do lado direito, eu trato no lado esquerdo. Um problema embaixo, eu trato no alto. Um problema no alto, eu trato embaixo. Um problema no lado direito, no esquerdo, no direito. Tá? Eu não vou conseguir trabalhar o Yang. Por quê? Porque no sistema 1 é a união entre 2 canais de mesma polaridade. Exemplo, professor. Intestino grosso e estômago. Mesma polaridade. Yang e Yang. Bexiga, intestino delgado. Yang e Yang. Pulmão e baço pâncreas. Yin, Yin. A mesma polaridade. Certo? Eu não consigo trabalhar. Eu tenho que, pelo menos, ter 2 critérios. Pelo menos 2. Desses 3 aqui, ó, eu tenho que ter pelo menos 2. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. No sistema 1, tratar o canal do lado oposto. Nós vamos tratar o canal do lado oposto. Isso ficou claro para vocês? Essa questão do lado oposto? Ficou, né, gente? Acho que é bem fácil, né? Um problema do lado direito, eu vou no lado esquerdo. Minha paciente está com dor cervical no lado esquerdo, eu vou tratar no lado direito. Certo? Tudo bem assim? Exemplo aqui, ó. Olha para cá. Mão direita, dor cervical no lado direito. Eu vou tratar aqui, ó, no lado esquerdo. Pescoço, a gente trata aqui, ó, na região da mão, próximo do punho, tá? Antebraço, próximo do punho, na mão, nessa região aqui, ó. Essa área toda aqui de intestino delgado, ó. Dor cervical de um lado, direito, eu vou na mão esquerda. Intestino delgado do outro lado, ó. Nessa área bem aqui. Pronto. Essa área aqui, eu vou pesquisar, eu vou achar o ponto vivo e vou estimular. Com massagem, com moxa, né, com agulha, com a pong, com stipper, o que você quiser. Tá? E aqui no sistema 1, a gente tem aqui, ó, a ligação do pulmão com o baço pâncreas, do intestino grosso com o estômago, o coração com o rim, a bexiga com o intestino delgado, o pericárdio com o fígado e o triplo aquecedor com a vesícula biliar. Exemplo, eu tratei no mês passado uma paciente com dor no quadril e na virilha. Aonde? No quadril e na virilha, não. A gente não usa o local afetado. Eu tratei aonde? Olha lá. Por onde passava, na região lateral do quadril, passa aqui a vesícula biliar. Eu fui tratar ela, sabe aonde? No ombro. Porque o ombro trata quadril. Eu peguei aqui o pontos do triplo aquecedor aqui atrás do ombro. Tá? E eu peguei fonte do triplo aquecedor também aqui, ó, na região da mão. Certo? Nessa região aqui de punho e de mão. Pronto. Foi o suficiente para tratar a dor no quadril dela. Tá? No sistema 1. Tratando o quadril no punho e tratando o quadril no ombro. Aí eu usei 2 espelhamentos. Né? Mas eu usei o mesmo canal, triplo aquecedor. Certo? Para tratar vesícula biliar. Só que eu tratei como? O alto, o baixo no alto e o direito no esquerdo. Pronto, fechou. Certo? Então aqui o canal unitário, gente, olha só para você entender. No canal unitário, existe aqui, ó, uma faixa de energia. Um canal Tai-Yin, um canal Shao-Yin, canal Jue-Yin. Canal Yang-Ming, canal Tai-Yang, canal Shao-Yang. Professor, eu preciso aprender todos esses nomes? Não, você não é obrigado a aprender todos esses nomes. É muito nome, né? Você não é obrigado a aprender tudo, não.
O que você precisa aprender, sabe o que que é? É os 12 meridianos, onde ele começa, por onde ele passa e onde ele termina. Pronto. Isso você precisa saber, tá? Você só vai usar o Atlas de Anatomia de Acupuntura só para saber por onde passa o meridiano. Para você saber que quando você for tratar uma dor no ombro, aqui, ó, no intestino grosso, lá no estômago do outro lado, você vai tratar aqui, ó. Porque você sabe que o intestino grosso aqui, ó, ele se liga no estômago. O estômago se liga no intestino grosso. Canal unitário, sistema 1, de conexão entre os meridianos energéticos. Certo? Tudo bem? Aqui um resumo, mostrando para vocês aqui, ó, que o pulmão, quando afetado, eu posso tratar no sistema 1, no baço pâncreas. Mas eu mostrei para vocês lá no início da aula que eu tratei um desequilíbrio de pulmão. Em qual canal, vocês lembram? Qual foi o canal? Uma dor aqui, ó, na região anterior do ombro, de pulmão. Eu tratei lá embaixo, aonde? Na bexiga, não foi? Na bexiga. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês o quadro completo. Olha lá. O pulmão, eu posso trabalhar o pulmão utilizando a bexiga no sistema 2 e a bexiga no sistema 4. Então, eu posso utilizar a bexiga, tá? Ela se repete 2 vezes para tratar pulmão. Uma outra técnica muito boa também, gente, é eu saber se o canal, se o meridiano de equilíbrio, que você vai utilizar para equilibrar o meridiano afetado, ele se repete. Eu gosto muito de fazer isso também, tá? Então aqui, ó, o pulmão, você observa que a bexiga se repete 2 vezes. Então eu gosto muito de utilizar a bexiga para tratar pulmão. E da mesma forma, um problema de bexiga, ó, um problema no canal da bexiga, dores dorsais, dores cervicais, dor na região lombar, ó, é interessante você também tratar o canal da bexiga, sabe onde? No pulmão. No canal do pulmão, ó, porque se repete 2 vezes, tá? Intestino delgado também, ó, se repete 2 vezes. Olha só que legal. Tá vendo? Depois que você pegar o segredo, a manha, a prática, tá? Prática, gente. Método Balance é prática, tá? A prática, ela aperfeiçoa o profissional. Quanto mais você praticar, mais você vai ficar bom, certo? Pronto. Agora a gente vai entrar aqui nos casos clínicos. A gente já falou sobre joelho na aula passada, certo? E vamos repetir rapidamente aqui o joelho, tá? Só para você ter uma noção. Olha só. Se uma paciente sofre de dor na região anterior do joelho, quem é que passa aqui, professor, nessa região? Vem aqui. Estômago. Onde eu vou tratar o estômago? Tá aqui, ó, estômago. Vou tratar onde o estômago? No intestino grosso. Ele se repete 2 vezes, ó. Eu escolhi só um canal para equilibrar o estômago, intestino grosso. E coincidentemente aqui, ó, ele se repete 2 vezes, tá? No sistema 1 e no sistema 5. Olha aí, tá? Sistema 1, sistema 5. No lado oposto, no lado oposto. Então eu vou tratar o quê? O joelho do lado direito no cotovelo esquerdo, tá? Joelho do lado direito, eu vou no cotovelo do lado esquerdo, certo? E aí, onde é que eu vou pesquisar? Agora entra o passo C, acupuntura 3. O passo C, o que que é? Pesquisa dos pontos vivos, tá? Aqui tem IG11, IG10, IG5, né? 12 Kun, 12 de Sun, 2 polegadas. Gente, não se preocupa com isso. Eu só preciso saber que o intestino grosso ele passa aqui, ó, tá? Ele passa aqui, nessa região aqui, ó. E lembrando, tá, gente, que fique bem claro para você que você nunca mais esqueça. O meridiano, ele não é uma linha fina, ele é uma banda, ele é uma faixa grossa. Então, eu vou pesquisar esse ponto em toda essa área aqui, ó.
toda essa área aqui, ó. Eu vou pesquisar os pontos vivos. Para quê, professor? Para quê? Para tratar a dor no joelho, no cotovelo esquerdo, certo? Para tratar a dor no joelho direito. Então, eu vou palpar essa região, vou palpar e vou achar os pontos vivos. Que nem ele está fazendo aqui, ó. Ele está palpando. Onde passa aqui? Intestino grosso, passa nessa área bem aqui, ó. Ele está palpando aqui para achar o ponto vivo. Achou o ponto vivo? Faz massagem, faz moxa, coloca agulha, certo? Tudo bem até aí? Certo, gente? Ah, professor, mas eu posso escolher também o pericárdio? Eu posso escolher também o baço pâncreas? Pode, tá? Mas eu estou te falando o que é mais fácil, mais prático e o que vai te dar resultado mais rápido, certo? Tudo bem até aí? Ah, professor, mas aí no slide o senhor colocou ali, ó, é, dois intestino grosso, né, para tratar estômago, lá na região de IG11. É só para você ter uma referência, para ficar fácil para você entender onde você vai estimular, entendeu? O pericárdio aqui, ó, pericárdio 2, aqui, ó, 1, 2. Você repete 2 vezes o pericárdio, para equilibrar o estômago. Eu vou lá no PC3. Eu não preciso saber qual é o PC3, gente. Só preciso saber que, ó, o pericárdio passa bem aqui o pericárdio, no meio, bem no meio aqui, ó, da prega flexora. Eu vou palpar aqui, vou achar o ponto doloroso e vou colocar agulha, vou fazer massagem para tratar o quê? A dor no joelho, nessa região anterior de joelho. Pronto, fechou. Muito fácil, muito tranquilo, tá? E se você tiver dúvida, eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar, para fazer você ter sucesso. Essa é a minha missão aqui. Olha, vamos ver se vai aparecer o áudio para vocês. Tá? Vamos ver. Se não aparecer o áudio, fica tranquilo que a gente vai colocar esse vídeo para você depois lá no grupo do WhatsApp. Tá? Ou então, na aula gravada, o Eduardo, que é do nosso marketing, vai editar e vai colocar o áudio. Mas preste atenção só nesse tratamento de pós-operatório de fratura de patela. Fratura de patela. Vocês estão ouvindo o áudio ou não? Não, né? Poxa, que pena, gente. Que pena que não está sendo áudio. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Esse paciente é um paciente de pós-operatório de joelho de fratura de patela. Tá? Essa região aqui, ó, é a região onde passa o intestino grosso. Então, eu fiz a pesquisa nessa região todinha. E o ponto mais sensível, o ponto mais doloroso, foi esse ponto aqui, ó. Tá? Esse ponto aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. Com uma setinha. Aqui eu coloquei a agulha. Aqui eu coloquei a agulha e comecei a estimular essa agulha. Comecei a estimular essa agulha. Essa agulha, exatamente essa agulha aí. Tá? Aí, o que aconteceu? Uma agulha somente para tratar dor no joelho. Uma agulha só. Pena que não vai sair o áudio. Aí, olha só, vou deixar o vídeo rolar. Eu vou narrar para você o vídeo. A dor ali, ó. Ó, o intestino grosso começa ali no dedo indicador. Olha aí, chegou na região do cotovelo. Toda essa área eu fiz a palpação para achar o ponto vivo. E achei ali o pontinho, ó. O ponto mais sensível, mais doloroso do paciente. E comecei a fazer o estímulo ali, nessa região do cotovelo, tá? E aí, ó, o paciente, ele não conseguia levantar a perna ereta, a perna esticada, porque ele sentia muita dor nessa região anterior aqui do joelho, ó. Tá vendo aqui a cicatriz, ó? Cicatriz pós-operatória, então ele sentia muita dor na região anterior do joelho. Aí eu fui e coloquei lá aquela agulhinha lá no ponto vivo, próximo aí da prega flexora, próximo do epicôndilo lateral, e comecei a estimular.
e depois eu pedi para ele fazer o movimento. Como a dor diminuiu, olha só, a felicidade do paciente está nem acreditando. Depois a gente vai colocar esse vídeo lá para você no grupo. Tá? Aí eu pedi para ele fazer a elevação ereta da perna, que ele não conseguia fazer. Por que ele não conseguia? Porque ele sentia dor. E você sabe que a dor, ela diminui a força. Se a dor diminui a força, ele não consegue fazer o movimento. Eu estimulo a agulha até o DETI, tá, gente? Na maioria das vezes, eu vou até o DETI. O DETI é o segredo do sucesso. Você... Olha lá o movimento, gente. Isso aí é impressionante. Ele não conseguia fazer esse movimento. Depois eu vou colocar na íntegra para vocês esse vídeo lá no grupo. Olha só. Ah, e se você quiser também ver lá no Instagram, né, no Instagram eu acho que esse vídeo está postado lá no Instagram também. Certo? Então, beleza. Essa aqui é uma outra paciente, tá, gente? Pós-operatória de joelho também. Nessa aqui eu peguei mais pontos. Observa só aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Ó, eu peguei 3 pontos. Um ponto aqui, outro ponto aqui, e mais um ponto aqui no meio da perna. Desculpa, no meio do antebraço. Então, eu peguei 1, 2, 3, 4 pontos. Eu achei nela aqui. Na linha de quem? Do intestino grosso. Na linha do intestino grosso, para tratar dor no joelho. Tá? Eu peguei 3 pontos aqui nela. Olha só. 3 pontinhos aqui na região do cotovelo, para tratar dor no joelho. Uma paciente, observa só, a cicatriz da paciente é uma prótese total de joelho, que ela fez no ano passado, e ficou com uma sequela residual de dor, uma dor crônica nessa região. E aí já tinha feito fisioterapia, 40 sessões de fisio, 30 sessões de fisioterapia, e essa dor permanecia aí. E com poucas sessões de acupuntura, a gente conseguiu aliviar a dor dessa paciente. Na primeira sessão, ela teve um retorno incrível. E presta atenção, você não vai conseguir ouvir, né? Porque não está sendo áudio, mas ela vai começar a movimentar o joelho e sem dor. A dor praticamente zero. Tá? Incrível, incrível. Aqui, gente, uma outra técnica aqui, para tratar dor no joelho, tá? Você já ouviu falar da técnica de sangria? Essa técnica eu gosto de usar muito quando o paciente não evolui de forma significativa. Então, eu vou nessa região aqui na face posterior do joelho, na fossa poplita, e faço a técnica de sangria. E sempre quando eu faço a técnica de sangria, eu utilizo a ventosa de vidro porque é o ideal, tá? Não gosto muito de utilizar a ventosa acrílica, porque você pode limpar o que for, mas fica resíduos ali de sangue na ventosa de acrílico. Então, o ideal é você fazer com ventosa de vidro. Então, observa só aqui, ó, a aplicação. Não vai ser o áudio, mas você vai ver a técnica. Aqui eu estou fazendo em torno de 20, 30 piques com a caneta de sangria, bem na região posterior do joelho. Antes de fazer esses piques aí com a caneta de sangria, a gente faz a limpeza, faz a asepsia com álcool 70%. Pronto, colocou a ventosa, deixa ela fazer a sucção. Isso que eu estou fazendo aí em cima, ó, colocando fogo em cima da ventosa, é só um charme, tá? Não precisa fazer isso. Tá? Pronto, fechou. Aí deixa o paciente aí em torno de 10 a 15 minutos. Certo, gente? Alguma pergunta sobre dor no joelho? A gente pode passar adiante, caso clínico? Professor, Oi. quando o paciente fala assim que sente muita dor no joelho, quando fica de pé e não sabe dizer o local certo da dor, como que seria a sua conduta? Certo, olha só. Eu gosto muito de brincar com meus pacientes, sabe? Durante o atendimento. Quando o paciente fala assim, doutor, eu só sinto dor quando eu fico em pé. Aí o que eu falo assim, então a partir de hoje a senhora não fica mais em pé, a senhora só deita e fica sentada. Então eu já quebro o gelo ali, tá? E aí a gente começa a brincar. Então quando o paciente
ele não consegue identificar dor, aí é mais difícil, tá? Porque no passo A, quem está falando? Mariana Guedes. Então, olha só, Mariana. Então, quando o paciente realmente não consegue localizar a dor, é uma dor não localizável. Então, é mais difícil de a gente aplicar o passo ABC. Porque o passo ABC, ele é para dores localizáveis. Como o paciente não conseguiu localizar, o que eu te oriento a fazer? A palpar o paciente, fazer o exame palpatório e tentar achar a dor do paciente, certo? Ou então fazer um movimento articular de flexo e extensão do joelho para ele tentar verificar onde é mais ou menos essa dor que ele sente, certo? Essas dores não localizáveis, essas dores esporádicas que vai e volta, ou que o paciente só sente dor depois de muito tempo em pé, ou de muita caminhada, são mais difíceis de tratar. Então, o que você precisa orientar o seu paciente? Falar assim para ele assim, ó, essas dores crônicas, essas dores mais antigas, elas são mais difíceis da gente tratar, mas é tratável, certo? Aí você estabelece o protocolo, você tenta achar o ponto vivo, certo? Porque com certeza ela vai tentar te dizer mais ou menos onde dói. Se é na parte da frente, se é na parte do lado medial, se é do lado lateral, se é na parte posterior. Aí você já vai saber mais ou menos qual que é o meridiano afetado. Eu gosto muito, por que eu chamo o método Balance? Na minha mentoria, eu chamo de método Balance Pro. Porque justamente nesses casos, entendeu? Essa dor não localizável, fica difícil da gente aplicar o método, o passo ABC. Mas aí eu sei que na acupuntura clássica, se eu utilizar pontos chaves, como ponto R3, R7, E36, E35, baço pâncreas 9, eu consigo tratar a dor do paciente. Então, eu tento fazer o passo ABC e pego pontos importantes, pontos métricos, pontos de equilíbrio para tratar aquela dor no joelho, certo? E outra, eu preciso ver se essa dor no joelho da paciente é uma dor física ou se é uma dor de origem emocional, certo? Normalmente, dor no joelho e dor lombar de origem emocional está relacionado com medo, tá? Medo em excesso, tá? Síndrome do pânico, depressão, tá? E nessa época do frio agora, aqui para a região sul, sudeste, que está chegando frio, chegou dia 21, né? Hoje está muito frio, está fazendo 12 graus aqui em Brusque, os pacientes começam a relatar dores articulares. Então, é a hora da gente começar a utilizar instrumentos que promovem calor, como ventosa, moxa, escaldapé, chá quente, certo? Que é para manter o corpo aquecido. O pessoal está mandando mensagem aqui no chat, deixa eu ver aqui. Só continuando, essa paciente, ela tem uma polineuropatia diabética, né? E ela já tem, assim, uma limitação muito importante nos pés, uma fraqueza muscular muito grande, já tem ali os dedos em flexão, né? Uhum. Esse protocolo pode ajudar também na polineuropatia ou só a acupuntura convencional? O que que o senhor indica? O método ABC, o passo ABC, ele é para uma dor localizável, tá? E existe o outro método, que é o método mais avançado, que é o método global, o Global Método Balance, que é o método de equilíbrio global. Então, essa paciente que você acabou de relatar, o caso dela, ela possui, de acordo com a medicina chinesa, uma síndrome BI. Tá? O que é uma síndrome BI? É uma paciente que sente uma dor e que tem associado a essa dor formigamento, dormência, queimação, ardência. Tá? É uma síndrome BI. Então, é uma paciente que a gente vai precisar tratar dela de uma forma integral, não de uma forma local, só visando os meridianos. A gente precisa trabalhar ela com equilíbrio global, que é um outro método dentro do método Balance. Tá? Então, o que eu estou falando para vocês hoje é só o passo ABC, que é a acupuntura 1, 2, 3, para dores localizáveis. Essa paciente é uma paciente que possui muitas queixas, uma paciente poliqueixosa, uma paciente que com certeza tem alterações emocionais associadas. Então, a gente precisa trabalhar com ela o equilíbrio global. Eu não vou falar para vocês agora dos padrões que a gente trabalha no equilíbrio global, porque vai misturar muita coisa, a gente tem que ir por etapa.
tá? Mas é uma paciente que a gente consegue tratar com o método Balance. E tratar muito bem, tá? E com resultados significativos. Agora, o que eu te oriento a fazer, Mariana? Você pode trabalhar com ela a queixa principal de dor que ela tem. Certo? Você foca na queixa principal. E depois você pode trabalhar o equilíbrio global, tá? Que é o balance global. Global balance, certo? Que é um método um pouco mais avançado do que o passo ABC. Mas também não é difícil, tá? Não é difícil. A Miriam colocou que a dor pode ser emocional, pode. Tá? A dor emocional pode se manifestar fisicamente. A sangria é no local oposto da dor, pode ser feita no lado oposto e no mesmo lado, tá, Vanessa? A sangria ali do joelho, tá bom? Nesse caso aqui, eu fiz do mesmo lado, e o resultado foi incrível, incrível mesmo, tá? Já atendi 3 pacientes agora recentes fazendo sangria na região da fossa poplítea, né, com resultado bem significativo do alívio da dor. Tá bom? Mais alguma pergunta? Podemos continuar, então? Gente, alguém colocou no grupo hoje que queria falar sobre esporão de calcânio. A gente já está com 1h30 de aula. Esporão de calcânio. Eu vou falar sobre esporão de calcânio, mas tem mais coisa para a gente falar. Ó, facete plantar. Eu acho que vai dar, vai dar. Mais 10 minutinhos, beleza? Vocês conseguem se manter mais 10 minutos aí? Então vamos lá. Olha só, gente, esporão de calcânio. Tá? Qual é o meridiano que passa no calcânio? Qual é o meridiano que passa aqui, gente? Não existe meridiano que passa aqui. Não tem meridiano que passa aqui, embaixo do calcanhar. Mas existe meridiano próximo. Qual é o meridiano próximo? Bexiga e rim. Então, o meridiano afetado, para quem tem esporão de calcânio, para quem tem facete plantar ou facite plantar, tá? É rim e bexiga. Precisamos, então, equilibrar rim e bexiga. A bexiga, ela pode ser equilibrada pelo intestino delgado, que se repete 2 vezes, olha lá, no sistema 1, no sistema 5. E o rim, a gente pode tratar o rim de que forma? Trabalhando o rim aonde? A gente pode trabalhar o rim aonde? No triplo aquecedor, ó, de qualquer lado, e no intestino grosso, também de qualquer lado. Mas também a gente pode trabalhar o rim na bexiga, não tem problema. Ou o rim a gente pode trabalhar no coração, não tem problema. Tá? Certo? Agora, eu coloquei para vocês aqui, ó, tratamento para esporão de calcânio. Isso aqui é segredo, tá, gente? Isso aqui é algo que... Resultado na hora. Resultado imediato. Observa só aqui, ó. Se o paciente tem uma dor no calcânio do lado direito, lembra lá a teoria Yang? Lado direito, eu vou tratar onde? No lado esquerdo. Eu vou aqui no lado esquerdo, ó. Na mão esquerda. Vou na mão esquerda. E vou pegar esses 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que são chamados de 5 tigres do lado contralateral. Para tratar essa dor no calcanhar. Certo? E eu vou pegar também aqui os pontos Guan. Os 3 pontos Guan. Que fica nessa região aqui, ó. Próximo da prega flexora. Ó, prega flexora está aqui. Eu vou pegar esses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. Que são os pontos Guan. É o Muguan, Guguan e o Zongguan. Também do lado contralateral. Para tratar essa dor no esporão calcâneo. Faz esse protocolo. Esses pontos aqui, gente, é da acupuntura Tung. Acupuntura Tung. Também é utilizada pelo Dr. Richard Tan, do método Balance. Certo? Faz esse protocolo. Eu tenho certeza que o paciente vai melhorar. Tá? Certeza. E para facite plantar, você também pode utilizar os 3 pontos Muguan, o Guguan e o Zongguan, os 3 Guan. Aqui, ó. Trouxe aqui uma foto para você de um paciente real. Certo? E aqui, ó, você está equilibrando o rim, né? Facite plantar, rim e bexiga. Vamos colocar aqui o rim. Você vai trabalhar o rim aonde? No coração, no pericárdio, tá? Pericárdio aqui, ó.
Aqui, vamos dizer que aqui é o coração. Aqui é o pericárdio. Tá? E aqui passa o pulmão. Vem que passa o pulmão. Não, o pulmão é aqui, né, gente? Desculpa. O pulmão é aqui. Pulmão, passa aqui. Nessa linha aqui, pulmão. Aqui passa o pericárdio. E aqui passa o coração. Tá? Então, eu estou utilizando aqui, ó, pontos do coração e do pericárdio para tratar quem? O rim, que é responsável pela face plantar, pela fascite plantar. Certo? E eu posso usar o mesmo protocolo para o esporão para a fascite plantar. Os 3 guan junto com os 5 tigres. Certo? Agora, segredinho que você pode colocar em prática para tratar o esporão de calcânio e fascite plantar. Trouxe para vocês aqui uma paciente que eu trato na rede feminina de combate ao câncer. Né? Peguei aqui os 3 guan, ó. 3 guan. E peguei aqui os 5 pontos, que são os 5 tigres. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E os 3 guan aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Para tratar o quê? Dor no calcanhar e dor na planta do pé. Aí, esse que é o segredo que eu quero mostrar para você. Aqui eu estou pegando bexiga 60, e o R3. Ó, R3. Bexiga 60 de um lado, R3 do outro. Né? Do lado lateral aqui do maléolo, lado medial aqui, ó. Certo? Esses 2 pontos, quando conectados nessa região do tornozelo, ele gera uma ação analgésica em todo o pé. Tá? São pontos da acupuntura sistêmica. Tá? Então, aqui está o maléolo, ó. Entre o maléolo lateral e o tendão, você vai ter aqui o ponto bexiga 60. Entre o maléolo medial e o tendão, você vai ter o ponto R3. Pronto, fechou o tratamento. Certo? Fechou o tratamento de esporão e fascite plantar. Bem facinho. Isso aqui é um caso clínico que a gente vai colocar para você no grupo do WhatsApp, porque o áudio está danificado, não sei o que aconteceu. Certo? Você vai assistir essa paciente aqui que tem esporão de calcânio e fascite plantar. Na primeira sessão de acupuntura, resultado surpreendente. Começou a andar, ó, não sentia mais dor. Isso aqui é no sindicato aqui de Brusque. Tá zero. Zerou a dor da paciente, tá? Ela chegou com nível 6. Ela chegou com nível 6 e ficou com 0 de dor em poucos segundos. Tá, gente? E aqui eu trouxe para vocês também um protocolo para a gente tratar dor lombar, certo? Perfeito. Protocolo completo do método Balance. E também um outro vídeo de um protocolo que eu fiz com base na minha experiência clínica, que você vai tratar. Presta atenção, gente. Você vai tratar a partir de hoje com esse método que eu estou entregando para vocês aqui numa aula gratuita. Dor lombar. Presta atenção. Isso aqui é um método infalível. É um método e uma técnica validada na prática clínica. Já atendi diversos pacientes com esse método. Não é método Balance, tá? É um método que eu desenvolvi. Você vai trabalhar dor lombar com apenas 5 agulhas. Apenas 5 agulhas de acupuntura. Certo? E aí eu explico aqui nesse vídeo como é que você vai fazer. Como o áudio não está saindo, nós vamos colocar no grupo do WhatsApp. Certo, gente? Mas aqui, ó, basicamente, eu vou utilizar aqui o ponto E36. Eu vou utilizar aqui o ponto BP6. Vou utilizar aqui o ponto R3. E aqui na barriga, do lado do umbigo, eu vou utilizar o ponto E25 dos dois lados. E o ponto VC4 também, se você quiser pegar, pode pegar. Pronto, fechou. Tá? Vai dar 5, 6 agulhas. Esse aqui é opcional, se você quiser colocar o ponto VC4. Tá? Então aqui vai 2 agulhas aqui, 3, 4, 5 agulhas. Só que aqui, ó, no ponto... Não é bem o ponto E36, tá, gente? Você vai palpar essa área aqui, ó, do lado da tíbia, e vai achar o ponto vivo. Você vai palpar aqui, ó, nessa região do BP6 aqui, ó, vai achar o ponto vivo. Você vai palpar essa região aqui, ó, atrás do maléolo medial, vai achar o ponto vivo, certo? E aqui você vai colocar a agulha até achar
o DTI. Até achar o DTI. Achou o DTI, você vai estimular aqui por 30 segundos. Nesses 30 segundos, o paciente vai ter redução da dor de 50% a 100% da dor na coluna lombar. Eu assino embaixo. Pode Com fazer que vai licença, dar certo. professor. Oi. Se for quadrado lombar, é para trabalhar invertido? Tipo, for do lado direito, é para trabalhar esquerdo? Sempre invertido, tá? Você já me fez a pergunta que eu já ia falar. Então, se a dor que o paciente sente aqui, ó, é do lado, aqui do lado dela, do lado esquerdo, ó, do lado esquerdo, eu estou vindo na perna direita. É isso aí, José. Perfeito, tá? Bem colocado. Sempre do lado contralateral, certo? Vocês vão ver esse vídeo depois no grupo exclusivo do WhatsApp da nossa imersão e vocês vão colocar, vocês vão aplicar nos pacientes, depois vocês vão me colocar lá no grupo, vão testemunhar do resultado, certo? E aqui, dor lombar com dor ciática. Então aqui tem um ponto lingu da Bai, que são esses dois pontos aqui, ó, esse com esse aqui é o G4, coloquei só para você ter uma noção, mas é o lingu tá aqui, lingu, esse aqui é o da Bai. Lingu da Bai são pontos muito utilizados para tratar dor lombar e dor no ciático, certo? Aqui, ó, lingu da Bai. Aqui, ó, lingu da Bai. Aqui, ó, uma aplicação prática, aqui, ó, tá? Lingu da Bai. Aqui, ó, lingu da Bai de novo, mostrando vários slides aqui, ó, várias imagens, tá? E esse aqui, gente, é o Sancha 3, para dor ciática. Dor ciática. Muito potente. Tá? Sancha 3. Agora, observa só. Se você não conseguir colocar a agulha toda, tem que colocar toda a agulha aqui, tá? Até o cabo. Entre o segundo e o terceiro, entre o terceiro e o quarto, entre o quarto e o quinto. Esses 3 espaços aqui, ó, você tem que colocar a agulha e transfixar ela para até ela chegar nessa região aqui, ó. Ela tá aqui dentro, ó. Nessa região aqui, tá? Se você não conseguir fazer isso, o que eu te oriento a fazer? O que eu vou te orientar a fazer? Se você não conseguir aplicar assim, ó, transfixar a agulha assim entre os dedos, o que você vai fazer? Você vai palpar essa área aqui, ó. Palpa essa área, faz a palpação, faz a pesquisa, palpa aqui essa área, entre os dois, entre os metacarpos, tá? Entre os metacarpos, palpa. Achou o ponto, o ponto de dor deu bem aqui. O ponto de dor deu bem aqui. O ponto de dor deu bem aqui. É aqui que você vai colocar a agulha, tá? No ponto de dor, no ponto mais sensível. A dor ciática vai embora na hora. Vai diminuindo de forma gradativa. Aqui, ó, mostrando para vocês aqui, ó, uma paciente com dor no ciático, eu peguei aqui, ó, transfixei aqui, ó. A agulha tá bem aqui, ó. Tá? A agulha tá bem aqui, ó. É o Sancha 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Tá? Agora, se você não tem essa coragem de fazer a transfixação, você palpa essa área, faz a palpação, palpa bem essa área aqui. Aonde achou o ponto de dor? Doeu mais aqui, doeu mais aqui, doeu mais aqui. Aqui você vai colocar agulha, nesses pontos mais sensíveis. Certo? Faz isso na prática, que você vai ver o resultado. Resultado na hora. Vocês estão vivos, acordados aí, gente, até o final da aula? Professor, com licença novamente, para a transfixação, qual a agulha o senhor indica? Olha, eu uso de uma forma geral, eu uso a 25 por 30, tá? É suficiente a 25 por 30. Era suficiente. Mas se você quiser usar a 25-40, também é boa. Tá? A 25-40 também é boa. Certo, gente? Ó, printei aqui a tela. Gente, vamos lá, vamos deixar aberto aqui agora. Quem está aqui conosco, mais uma vez, tá, gente? Obrigado por vocês terem ficado até o final. A aula muito produtiva. Espero que vocês coloquem em prática tudo que a gente está ensinando aqui. Na próxima aula, eu vou fazer uma revisão da dor lombar e a dor no ciático, porque como o tempo está bem avançado, eu dei uma corrida. Mas eu vou fazer uma revisão da dor lombar e a dor no ciático. Tá? É algo muito frequente na prática clínica.
Aula muito top. Obrigado, Manuel. Mais top é quando você colocar em prática e obter os resultados. Aí eu vou ficar muito feliz. Tá? Beleza, gente? Tudo bem até aí? Eu peço desculpas porque eu perdi a primeira aula, não pude participar da primeira ao vivo. Certo. Mas agora eu estou aqui e vou me esforçar ao máximo para não perder mais nenhuma. Muito interessante sua forma de ensinar, é simples, e eu sempre fui apaixonado por isso, pelo simples. Uhum. Fica fácil, fica prático, é gostoso, não fica chato. Não fica chato. E assim, quando tem essa participação, ainda fica melhor ainda. Eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de ver que vocês estão ali conectados. Eu quero ensinar, eu fico ansioso que vocês coloquem isso em prática e mostra resultado, sabe? Compartilha no vídeo, porque isso vai incentivar outros colegas a praticarem também, certo? Vocês vão ver que realmente vocês vão ter muito sucesso com essa metodologia. Gente, olha só. Nós éramos vizinhos e agora somos vizinhos novamente, porque pelo seu sotaque, eu sou do Amazonas. Eu sou do estado do Amapá. Nasci na capital de Macapá. Vera Lúcia, ok, Vera Lúcia? Perfeito. A minha formação toda foi em São Paulo, em Ribeirão Preto. Né? Eu fiz graduação em fisioterapia, me formei em 2002. Em 2013 eu fiz residência em ortopedia e traumatologia na USP, na Faculdade de Medicina. Eu sou especialista em ortopedia e traumato, também na área da fisioterapia. Trabalho muito nessa área, no pós-operatório. Mas a minha paixão, gente, é a acupuntura. A minha paixão é a medicina chinesa. Também fiz lá a minha pós-graduação. Eu tenho 2 pós-graduações em acupuntura, né, doutorado em saúde pública. Eu sou um estudioso da área da saúde. Tá, gente? Olha só, não sai ainda, que eu vou falar uma coisa importante. Deixa eu ver aqui, ó. O Eduardo mandou uma mensagem aqui. Hoje, antes do fim da aula, vamos abrir o lote fundador. Gente, olha só, fiquem ligados aí no grupo do WhatsApp, porque vai sair um lote agora promocional para quem quiser fazer o curso completo do básico ao avançado, um preço nunca feito antes. Tá? E presta bem atenção, se você entrar para a mentoria Método Balance Pro, você não vai andar sozinho, você vai andar junto comigo. Tá? Eu vou te acompanhar, as dúvidas que você tiver, eu vou fazer mentoria individual, mentoria em grupo, e quem entrar para a mentoria, a partir da 3ª aula, já está sendo aberto agora o primeiro lote, o Eduardo está informando aqui, depois o Eduardo vai colocar ali no grupo do WhatsApp as informações, mas não perca, tá? Não perca, porque é por tempo determinado, é o número X de alunos. Eu não sei, essa parte aí eu não sei, só sei que eu estou dando aula para vocês, e que está sendo liberado um lote agora promocional. Acabou de mandar aqui para mim, ó. Lista de espera. Ah, não, desculpa, gente, é lista de espera, tá? Vai ser aberta uma lista de espera agora. Lista de espera, a equipe ainda vai decidir ainda o valor, mas é um valor muito, 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 muito acessível para a formação completa do método Balance, tá? Muito acessível mesmo. Né? Certo, gente? Certíssimo. Alguma pergunta? Vera Lúcia levantou a mão, pode falar? Cadê Vera Lúcia? Pode, liga o áudio, porque senão a gente não consegue te ouvir. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Aqui, Vera Lúcia, pode falar. Qual a plataforma é o curso? Boa, Vladimir. Wi-Fi, tá? Vocês querem que eu mostre para vocês aqui? Vocês vão ficar ligados aí? Eu tenho cursos na Wi-Fi. É a plataforma Wi-Fi, tá todo o curso lá completo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Wi-Fi. Deixa eu transmitir a tela aqui. Ó, apareceu a tela aí para vocês, tá, gente? Então, aqui, ó. A gente tem um curso aqui de pós-graduação, de 12 meses. Tá vendo aqui do ladinho? Com peso de pós, professor? Peso de pós, é. Formação e pós-graduação, né? Formação
e pós-graduação. Aí tem o método Balance aqui, ó, método Balance Pro completo, tem protocolos práticos e tem o método Balance básico. Deixa eu abrir o completo aqui para vocês. Tá aqui, ó, método módulo básico. Vocês estão vendo aqui, ó. Boas-vindas. Aí tem o módulo básico, aqui o passo ABC, que nós estamos falando nessas duas aulas, falamos um pouco do passo ABC. Aí tem todas essas aulas aqui, ó. Caso clínico, passo B, passo A, passo C, sistema de meridianos, caso clínicos, ó. Dor no ombro, lombalgia, vídeo aula, caso clínico. Todos esses casos clínicos são reais, tá, gente? É tudo na prática clínica real. Caso clínico 2, dor no joelho cervical. 22 protocolos práticos com o método Balance. Tem a parte 1, tem a parte 2. Olha lá, 22 protocolos. Caso clínico 3, tratamento no crânio. Ah, olha só, gente, interessante isso aqui, ó. Tratamento no crânio. Você vai tratar qualquer parte do corpo no crânio. Eu já ia lhe perguntar sobre a crâniopuntura de Yamamoto. Mas não é a crâniopuntura de Yamamoto, tá? É a crâniopuntura do método Balance. Legal. Do método Balance. Aqui, ó. Dor no quadril, disfunção temporomandibular. Que mais? Dor no cotovelo. Tem vários casos clínicos aqui. Aqui, a colega que perguntou ali sobre a paciente dela poliqueixosa, né, que tem a dor no joelho de origem emocional, ela tem formigamento e dormência, ela tem complicações neuropáticas da diabetes. Está aqui já, olha só aqui, ó. Equilíbrio global. 1, equilíbrio global 2, equilíbrio global 3, meridianos mágicos, videoaula de meridianos mágicos. Olha só a quantidade de caso clínico que tem aqui, gente. Olha só, casos clínicos aqui do Passo ABC, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem mais videoaulas aqui, ó. Caso clínico 1, dor no ombro, calcanhar, cervical, dor na costela. Aqui tem os meridianos energéticos. E ainda tem aqui, ó. Ainda tem um e-book aqui, ó. Do mestre Tung. Mais 40 protocolos do Passo ABC. Tem 22 lá em cima, aqui tem mais 40 protocolos do método Balance. Então, é um curso completo, tá, gente? Curso completão mesmo. Muito, muito bom. Então, quem quiser essa, já entra para a lista de espera para você garantir o preço promocional, que é só para quem está no grupo exclusivo do WhatsApp. Depois o Eduardo vai passar ali, a nossa equipe vai passar todas as informações para vocês. E o de peso pós, o valor está lá. Entrar lá dá para saber, né? Dá, nós vamos começar a pós-graduação no dia 15 de agosto, a próxima turma. A 12ª turma. Estou nela. 12ª turma de pós-graduação em acupuntura. E, ó, aproveita que o preço tá muito bom. Professores, mestres, doutores, da pós-graduação completa, né? Em acupuntura. Aí, gente, quem conseguir associar a acupuntura tradicional chinesa com o método Balance, pronto, fica completo. Não precisa de mais nada. Tá? Mais nada. Fechado, gente? Fechado. 2 horas de aula, hein? Ixi, nem... Deixa eu ver uma coisa aqui.